quarta-feira, 28 de junho de 2023, terceiro dia da jornada da sabedoria feminina. Hoje o tema da nossa meditação é sabedoria e perseverança. Convido você a pegar a sua Bíblia e meditar comigo lá no capítulo 3 do livro do Eclesiástico, na verdade capítulo 2, ou o livro Sirácida. Minha Bíblia é a tradução da CNBB, então talvez se sua Bíblia é Ave Maria, sua tradução pode estar um pouquinho diferente. Versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Ai de vós que perdestes a esperança e abandonastes os caminhos retos, extraviando-vos por caminhos depravados. Que haveis de fazer quando o Senhor começar a pedir contas? Os que temem o Senhor não são rebeldes às suas palavras, e os que o amam observam seus caminhos. Os que temem o Senhor procuram o que lhe agrada. Os que amam saciam-se com a vossa lei. Uma palavra muito forte, mas que nos diz que quem tem a sabedoria persevera nas coisas de Deus. Não persevera nas coisas do mundo, pelo contrário, foge das coisas do mundo. E aí a palavra diz: ai de vós que abandonastes os caminhos retos, porque você não vai ter sabedoria se você está buscando o pecado, se você se desviou da vontade de Deus, se você se desviou da sua vocação, daquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. Porque os atrativos, quando a gente está vivendo uma crise, quando a gente está vivendo um problema, são muitos. E às vezes a gente vai buscar de fato um refúgio em coisas que não são de Deus. Ao invés de permanecermos, de mergulharmos ainda mais na nossa vida com Deus, nós nos afastamos, não perseveramos. Mas é o contrário. Quanto pior nós estivermos, mais devemos buscar a Deus. Buscar essa perseverança, buscar os sacramentos, buscar estar na presença de Deus, buscar a oração, buscar a intimidade. Então, se você, neste momento, perdeu o caminho de Deus, você provavelmente não vai ter essa sabedoria. E eu convido você que é mulher a retomar. Se você precisa se confessar, se você precisa deixar alguma realidade hoje, talvez de amizade, ou de sites que você visita, ou Instagram que você segue, deixa. Se você precisa até de se afastar de algum parente, de alguém que te influencia negativamente e não te ajuda a perseverar nas coisas de Deus, se você deseja ser essa mulher, ter essa sabedoria feminina e perseverar no caminho de Deus, se afasta. Porque esses caminhos com certeza te tiram da graça e te tiram da sabedoria. E muitas vezes são caminhos, como diz aqui a palavra, não sou eu, é a palavra que está dizendo, caminhos depravados, xingamentos, conversas maliciosas, deturpações. Deus me chama e te chama a uma santidade, a uma seriedade, a uma radicalidade. Não é só para padres, consagrados, freiras, para todos nós. E quanto mais correspondemos a esse chamado de santidade, mais nos tornamos pessoas sábias, porque bebemos da fonte, bebemos da graça de Deus. Que é vez de fazer quando o Senhor começar a pedir contas? Os que temem o Senhor não são rebeldes à sua palavra. Isso aqui é muito forte. Não são submissos. Às vezes nós nos rebelamos, Deus nos dá um mandamento, nos dá uma orientação através de sua palavra, através de alguém que tem essa direção espiritual sobre nós, e nós nos rebelamos. Não, mas isso não comporta para mim. Não, mas eu penso assim, eu acho que eu não devo agir conforme o que diz a lei de Deus. Essa palavra é muito dura, essa pessoa é muito radical. Olha o que diz a palavra. Os que temem o Senhor não são rebeldes às suas palavras. E às vezes a gente precisa muito dessa perseverança na oração para entender a palavra de Deus e até para se submeter, porque o nosso coração traz essa rebeldia que não vem de Deus, que vem do demônio.
Ele é o rebelde por excelência, que não se submete, que não se abre, que não aceita, que tem a cabeça dura. Que Deus nesse dia possa quebrar o nosso coração e a nossa dureza de coração, abrir a nossa mente. E às vezes a gente precisa rezar muito, colocar a mão na cabeça e falar: Senhor, tira essa dureza que eu tenho, essa dureza que eu trago, essa cabeça fechada. E a palavra continua: os que amam, observam os seus caminhos. Os que amam a Deus, os que lhe temem, são dóceis, mansos. Os que temem o Senhor procuram o que lhe agrada, os que o amam saciam-se com a vossa lei. Sabedoria feminina é buscar o que agrada a Deus, é buscar a vontade de Deus nas pequenas e grandes coisas, até mesmo nas situações muito complicadas. Eu vou falar aqui de fatos e de pessoas que eu tenho atendido, que eu tenho acompanhado, que chegam em casa, diante até de um casamento, diante dos pais, diante do trabalho, os filhos, encontram situações extremamente complicadas, contrárias. E a vontade mesmo é de ser essa rebelde que vai quebrar e acabar com tudo. E que não resolve, que só piora. Mas, diante dessa contrariedade, diante dessa situação desagradável, difícil, eu preciso me deparar e me perguntar: o que agrada a Deus agora? O que eu faço nesse momento que eu vou agradar a Deus e, consequentemente, vou ter essa sabedoria? O que eu posso falar agora que vai agradar a Deus? E isso não quer dizer de coisa desencarnada, espiritual, lá de fora da realidade, não. Mas às vezes é se calar. Ou às vezes não ser tão agressivo. Pensar antes de falar, como eu falava no primeiro vídeo. Ser mansa, ser calma. Não me vingar, não dar o troco, não tratar com a mesma moeda. Senhor, dá-me essa graça. A graça é de perseverar nos teus caminhos, de perseverar na santidade, na radicalidade, mas também de ser essa mulher dócil. Retira do meu coração, Senhor, toda rebeldia. A rebeldia de Lúcifer, que quis ser mais que Deus, que desobedeceu. Dá-me, Senhor, a graça de encarnar essa sabedoria feminina que busca agradar a Deus em tudo, que tem o coração em sintonia com Deus e que persevera, que não abandona os caminhos retos. Senhor, me mostra. Se eu te abandonei em algum aspecto da minha vida, dá-me a graça de retomar. Se eu me extraviei, Senhor, por algum caminho, eu quero voltar, Senhor. Eu quero estar no teu redil, eu quero ser tua ovelha, para permanecer na tua presença, para lhe ser agradável, para perseverar nos teus caminhos, e, consequentemente, ter essa sabedoria feminina.